Olá, amigo Sudaca! Mais um boletim da Copa Libertadores, semana 3. Sim, começamos a fase 2 da Libertadores, 8 jogos. Não foram tão bons, né? Vamos fazer aqui, debulhar, falar um pouquinho de cada jogo aqui, mas muitos empates, né? Muitos times temerosos para jogar fora de casa, até os times jogando em casa, que recebiam times mais fortes, né? Também muito precavidos. Não tivemos grandes jogos, nem muitos gols também, né? Mas vamos direto então aos resultados, né? Vou mostrar para vocês aqui agora os resultados desta fase, os jogos de ida da fase 2, né? Primeiro começamos com um jogo de Nacional da Asunción, venceu 2-0 Sport Cristal, né? Nós vamos falar sobre esse jogo. O nosso Curicó Unido do Chile perdeu em casa por Cerro Porteño 1-0, gol no finalzinho. O El Nacional recebeu o Independiente Medellín e ficou no 2-2. Esse foi talvez o jogo que teve mais gols e mais movimentação também. O jogo foi bem movimentado. Boston River 0, Huracan 0, né? O jogo da quarta-feira. O jogo Boston River, que passou pela fase 1, empatou 0-0 com o Huracan. O Carabobo empatou com o Atlético 0-0, né? Esse surpreendeu muita gente também, né? O Magallanes venceu 3-0 Always Ready. Esse jogo parece que foi o único jogo que para mim praticamente está definido, né? Magallanes 3-0 no Always Ready da Bolívia. O Deportivo Maldonado empatou com Fortaleza 0-0. E mais um 0-0 nesta quinta-feira. A Universidade Católica do Equador 0, Milionários 0. Jogos muito 0-0, né? Muitos empates também, né? Poucos resultados aqui que realmente tenham chamado a atenção, principalmente esse resultado do Magallanes. Mas vamos lá, vamos jogo a jogo para eu falar, para a gente ficar... Eu não vou tentar falar muito sobre cada jogo, porque senão fica um programa muito longo, né? Começamos com o Nacional de Asunción e Sport Cristal, amigo. 2-0, vitória importantíssima para o time de Cabo Sarabia. O Nacional passou na primeira fase, também no aperto, vencendo 3-1 no Sport Huancayo, no jogo de volta. É um jogo de muita chuva, você vê que o time tá ganhando forma, é um time cascudo, é um time que o Sport Cristal dominou quase todo o jogo inteiro, teve mais posse de bola, teve mais perigo, mais volume de jogo, mas o Nacional, principalmente no começo do segundo tempo, faz um gol que quebra um pouco esse time do Sport Cristal, dirigido pelo Thiago Nunes, né? Em que uma bela jogada o Martínez faz o gol, uma jogada bem trabalhada, início do segundo tempo, né? Trabalhou bem os corredores, como sempre faz o time do Nacional, né? Um belo passe do Brizuela e o Martínez faz o 1-0, né? E ali quebrou um pouco o time do Sport Cristal, que também tentou atacar, foi tentar atacar ao final, poderia ter empatado a partida, teve condições de fazer isso. Não é um péssimo time, né? O time dirigido pelo Thiago Nunes, tem o Brenner, eu trouxe o Inácio agora, o zagueiro, e tem alguns jogadores interessantes ali na frente, né? O Sport Cristal jogou no 4-3-3, como vem jogando há muito tempo, né? Leandro Sousa, Jesus Castillo, o Yotun, né, da seleção peruana, e Alejandro Robert teve volume, teve muita presença do lateral, Dirmar Lora, Loyola, mas faltou finalizar melhor, né? Eu acho que o time pecou muito na finalização do Sport Cristal, e o Nacional, no finalzinho da partida, com o Aguilar, faz o gol da vitória. E aí fecha um 2-0 que fica até um pouco complicado. Mas eu acho que o Sport Cristal, pelo que apresentou no primeiro jogo, que não foi um primeiro tempo não muito bom, mas no segundo tempo melhorou bem esse volume de jogo, pode até fazer um resultado a seu favor no seu campo, né? Os Cerveceiros tem um time, se for olhar tecnicamente, melhor que o time do Nacional do Paraguai, mas o Nacional do Paraguai é muito bem aplicado na marcação, é raçudo, é cascudo, não desiste nunca, tem muita raça paraguaia, raça guarani, esse time do Nacional do Paraguai, que está bem inferior ao do ano passado, né? Perdeu várias peças, mas tem jogadores que eu gosto ali de ver na frente. O Martínez mesmo está me encantando, estou gostando muito dele, o Santa Cruz no meio de Jordan Santa Cruz jogando no meio de campo, Brizuela, Fleitas, Cristiano Campos, o artilheiro. Então é um time que joga de defesa e ataque, consegue surpreender com transições rápidas, joga usando muito bem os corredores com o Roman, com o Cabreira. Eu acho um time interessante, esse time do Nacional. O jogo vai ser bacana de assistir lá no Peru. Espero que seja um bom jogo, né? Que seja melhor que vários desses jogos que nós assistimos nessa fase 2, tá? Nos jogos de ida, nos jogos de volta. Então o jogo está aberto, eu acho que não tem nada definido, mas o Nacional está com grande vantagem. Então vamos para o segundo jogo, né? Curicó Unido e
Cerro Porteño, 1-0 Cerro Porteño. Esse também foi um jogo que o Curicó Unido, para quem lembrar, o time chileno não vive grande fase. Em jogos do Campeonato Chileno tem sempre decepcionado, tomado viradas, né? Fumando no Calera, tomou 3-2, faltando 10 minutos, tomou 3 gols, tomou uma virada agora também no último fim de semana. Então, do Copiapó. Então, tá devendo o time da Damián Núñez, né? Um técnico interessante, Damián Núñez não, desculpa, Damián Muñoz, né? Tá decepcionando um pouco. Alguns jogadores ainda não estão jogando o mesmo que jogaram no passado, né? Mas tem alguns lances do ano passado com jogadas trabalhadas pelos corredores, né? O Coelho não está na mesma sintonia. Zavala está jogando bem pelo lado direito ali, mas Guilherme Leiva, que é um bom jogador, um bom volante, com boa chegada ao ataque. Os laterais, o Barros não está me convencendo. De La Fuente fez uma temporada muito melhor em 2022. Então, está devendo um pouco esse time do Curicó Unido, né? O Damián Muñoz vai ter que trabalhar muito nesse meio de semana para tentar surpreender o Cerro Porteño, que teve volume de jogo, teve mais chances perigosas, poderia ter feito mais gols. Por incompetência, né, nesse passe final, né, acho que faltou um pouquinho mais de calibrar, mais de foco, né, concentração. Foi um pouco displicente no Cerro Porteño, poderia ter feito mais gols. Eu acho que o Cerro Porteño, ele sim mostrou força, né, mostrou que é um time mais de categoria, tem jogadores com um nível maior, né. Você vê Aquino, Capati Carriço, Cardoso Lucena, Vieira, que é um garoto que está me surpreendendo bastante. E lá na frente, Turin e a Pantera Morales jogando muito bem. Desde o jogo do Campeonato Paraguai, nesse fim de semana, nesse também mostraram força. Beto Espínola. Então, assim, fez um gol no finalzinho com o Patinho. Poderia ter feito antes, poderia ter feito uns 2-3-0. Acho que foi superior ao Curicó Unido e deixa bem um resultado favorável para trabalhar com tranquilidade lá no Paraguai. Acho que tem totais condições de controlar bem os tempos lá no Paraguai, fazer um gol e já controlar a partida, não tomar susto do Curicó Unido, que ainda não jogou o futebol que apresentou no passado. E o Cerro Porteño do Facundo Sava, sim, está se ajustando jogo a jogo. E estou gostando do que eu estou vendo, porque ele está montando um time muito competitivo, né? Que não se expõe tanto, né? E que tem um lado competitivo, né? E que tem jogadores muito interessantes, que é o Cláudio Aquino, que está calibrando, Pati Carriço, os dois se movimentando muito pelos lados do campo, trabalhando com os laterais. Eu gosto desse time do Cerro Porteño, tá me agradando. Eu vi alguns jogos do Campeonato Paraguai também. O Facundo Sava tá ajustando o time aos poucos, né? Acho que tá encaminhada mais ou menos pelo menos um jogo mais tranquilo lá no Paraguai, na Nueva Oja, o time do Cerro Porteño, o Ciclón. Tá? Então vamos para o terceiro jogo. Esse jogo teve muitos gols. El Nacional e Independiente Medellín. Esse sim foi um jogo bem parelho. Assim. O El Nacional, por incrível que pareça, passou muito facilmente pelo Nacional Potosí e até apresentou um bom volume de jogo. Às vezes tinha várias alternâncias, né? Às vezes chegava muito bem com os meias que são muito rápidos, Solís, Onha, né? Chegava com muito volume pelos lados do campo e às vezes com transições rápidas também, defesa e ataque. Trabalhou de todas as formas o El Nacional. E se você for olhar, o El Nacional teve até mais chances de gol e até mais volume também. O Independiente Medellín, é bom lembrar, um time treinado pelo Davi Gonçalves, que até fez um bom trabalho em 2022, é o primeiro trabalho dele, chegou na final do Campeonato Colombiano, mas ainda esse 2023 ainda não encaixou. Há muitas críticas, o time não está com a mesma pegada, a criação de jogo está muito tímida, as associações estão fracas, que era um time de muita associação, de toque de bola. Foi assim que trabalhou no passado, né? Com o Ricaurte, o Luciano Pons lá na frente, Vladimir Hernández, né? E esse time do Medellín ainda não encaixou, né? Você vê um Pardo ainda meio desconectado com alguns jogadores, né? O Ricaurte mesmo, ele precisa participar mais do jogo. Eu ainda não gostei do Valência, né? Então é um time que jogou numa linha de 3 zagueiros, né? Com Cadavid, Palácios e Moreno, né? E pouco criou, né? Pouco criou com os laterais, com os alas, né? Tanto com o Londonho quanto o Monroy. Então, fraco. Não me agradou muito o time do Medellín, só que ele tecnicamente, se você for olhar a hierarquia dos jogadores, ele é superior. Então, as poucas vezes que ele chegou ao ataque, sempre gerou preocupação no Nacional, que é um time mais fraco, gente. E não tem como, né? Tecnicamente, o jogador, se você comparar um Ricaurte com o Valverde, não dá. O Ricaurte é muito mais jogador. Então, quando o Medellín chegou, né,
foi superior, né? Então, tanto é que faz um gol, acha um gol ali aos 19 minutos do primeiro tempo, com Valência, né? Uma boa transição, fez boa associação, mas depois foi Nacional o tempo inteiro, né? E o Nacional, com méritos, chega a virar o jogo, né? E fez o segundo tempo arrasador, um pouquinho mais, com muito mais volume de jogo, né? Fez ter mais transições também, defesa e ataque, às vezes tacar com 4, mas era mais perigoso, né? Mais rápido pelos lados do campo e conseguiu virar o jogo. E no finalzinho, Londonho bota um balde de água fria no Nacional, que fez um jogo correto nas suas limitações. É um time fraco tecnicamente, mas nas suas limitações conseguiu até virar o jogo, mas depois o Medellín mostrou força. Eu acho que vai ser muito difícil o Nacional implantar esse mesmo estilo de jogo lá na Colômbia. Vamos ver, né? Acho que talvez o Ever Hugo Almeida monte um time mais defensivo, né? Usando mais os contra-ataques. Pode ser uma arma, o Medellín, se tiver dificuldade em criar, pode se complicar. Ainda não me passou confiança esse time do Gonzalez nesse ano, né? Então, por isso que ainda está aberto esse jogo lá na Colômbia, entre o Medellín, o Atanásio Girardot deve jogar lá, entre o Medellín e o Nacional. Mas o Medellín é favorito, tá? Deixar bem claro, o Medellín é favorito pela hierarquia que tem dos seus jogadores, não pelo futebol apresentado até aqui, tá bom? Vamos então com Boston River e Huracan, amigo. Esse jogo me decepcionou um pouco, até porque o Boston River apresentou um bom futebol até aqui, né? É um time bem trabalhado pelo Nacho Turrado no ano passado, tem muito ainda dele, e está sendo bem trabalhado também pelo Daniel Farias, o técnico venezuelano, que chega do La Guaira e está fazendo bom. Eu gostei dos jogos do Boston River contra o Zamora na fase 1. Né? Então eu esperava um jogo bom contra o Huracan, porque o Huracan está apresentando um bom futebol, futebol competitivo, é um time bem treinado pelo Dabove, tem figuras ainda, apesar de ter perdido o Cristaldo, tem um Gudinho jogando muito bem na parte ofensiva, tem um Santiago Rezi, tem o Fattori, que são os dois volantes que eu sou apaixonado com os dois, né? O Cócaro, o Galdo, que fez um golaço no fim de semana, tem o Cordeiro, que estava no segundo, começou no banco, Acevedo, que jogou muita bola, mas assim, eu esperava mais do Huracan. Né? E esperava mais o jogo do Boston River. Então o Huracan dominou o meio de campo ali, povoou todo mundo, e o Boston River tentando com um time mais amplo, né? Que trabalha muito bem assim, o Daniel Farias, com amplitude, né? Kiki Oliveira de um lado, o Reta Vizcaya do outro lado, né? E tentando fazer essas transições rápidas, muito pouco. Os dois times criaram muito pouco, não foi um grande jogo. O Huracan teve até umas chances ali no segundo tempo, conseguiu fazer mais associações, porque tinha um meio de campo mais forte. Tecnicamente, eu não acho que é tão superior assim, né? O nível dos jogadores dos dois lados, né? Mas eu esperava mais desse jogo, esperava um pouquinho mais de a parte ofensiva dos dois. Os dois se preocuparam demais em defender e não sair perdendo esse jogo e de deixar tudo para a Argentina. Acho que ali foi um risco que o Boston River acabou tomando, né? Teve algumas chances, mas muito afastado, né? O time não teve tantas associações. Quando teve associação ali pelos lados do campo, com o Reta Vizcaya, com o Silva, com o Sousa, não rendeu muito. Né? Então aí foi o erro ali do Boston River. Talvez tenha que ter mais esse tipo de associação e, lógico, tomar cuidado com esse time do Huracan, que nos contra-ataques é muito bom, né? O Huracan você não pode dar espaço com Cócaro, Galdo, Santiago Rezi, Acevedo, que aliás para mim foi o melhor da partida, o Acevedo do Huracan, voluntarioso, marca, chega bem, associa com os laterais. Eu acho que o jogo está aberto. O Huracan não é o favorito, com certeza, mas tem que tomar cuidado com o time do Boston River, que é um time bem treinado e tem jogadores interessantes ali. O Reta Vizcaya num lance pode desequilibrar. Esse Kiki Oliveira, um garoto muito habilidoso que joga pelos lados do campo, estou gostando muito dele nessa temporada, tá desequilibrando mesmo. Matias Acunha lá na frente, o Martim Alejandro Fernandes também, que é um jogador interessante também no meio de campo, né? Eu acho tem que tomar cuidado o time do Huracan, mas é favorito, tem mais futebol e tem mais hierarquia de seus jogadores, tá? Eu acho que essas as condições para o próximo jogo de volta. Vamos então ao jogo aqui que eu fiz transmissão aqui com os amigos da Web Rádio Galo, com o pessoal da Hoje Tem Galo, né? Eu sou de Belo Horizonte, então eu fiz a transmissão com o pessoal de lá, falando do Atlético e Carabobo. Um jogo que também me decepcionou muito, né? O Atlético é um time treinado pelo Tchatcho Kudê, eu espero mais esse time do Tchatcho Kudê. Até agora não apresentou um futebol em que ele teve no Racing, que ele teve no Inter, que ele teve no Celta. Então foi um futebol ainda abaixo do que se pode apresentar, mas está com várias
vários jogadores lesionados, então falta um pouco de elenco para esse Atlético. O time foi muito pobre no primeiro tempo. No primeiro tempo, se for olhar, o Carabobo teve as melhores chances e um jogo que o Carabobo cansou no segundo tempo. Então o Carabobo, nas suas limitações, conseguiu fazer um primeiro tempo adequado, né? E poderia ter feito até 1-0 se não é uma defesa do Everson, né? Mas o Atlético muito pobre nas transições, muito pobre nas associações, os laterais não trabalharam como o Tchatcho gosta que trabalhe, né? E foi um jogo xoxo, né? Foi um jogo muito ruim tecnicamente. Muitos erros de passe, né? Não foi um jogo bacana de se ver, né? E no segundo tempo o Carabobo cansou, o Atlético começou a encurralar, mas sem a criatividade, sem realmente criar uma chance forte ali de ataque, volume de jogo, né? Poderia ter feito, porque o Carabobo foi recuando, né? Então, nas suas limitações, o time do Tolissano até armou o time de uma forma diferente, né? Eu achei que entraria com o Harrison Contreras, entrou com o Elminino Flores, né? Coisas do Tolissano, né? E não teve muitas alterações do Carabobo no segundo tempo. Quase não atacou, quer dizer, eu acho que só atacou foi aos 90 minutos. Pobre, muito pobre. O Atlético é favorito para vencer o jogo, mas tem que jogar muito mais do que jogou como a maioria desses times aqui que eu estou falando, né? O próprio Huracan precisa jogar muito mais do que jogou para classificar, mas é o favorito, tem condições, tem mais técnica. Então o Atlético é a mesma coisa, né? E deve voltar o Hulk, que faz muita diferença, faz muita falta para esse time do Atlético, porque como o time do Atlético ainda não está ajustado, né, taticamente, como o Tchatcho gostaria que trabalhasse, né, o time não está ainda, talvez fique, né, isso que a torcida espera, depende mais do Hulk. O Hulk é o cara que desequilibra, é o que puxa a marcação, o que quebra linhas, ele cria um alvoroço na defesa adversária e ele consegue quebrar um esquema tático de um time bem defensivo e com um bom sistema defensivo. Então, o Atlético vai precisar muito do Hulk, ele deve voltar já no próximo jogo, né? Já deve voltar no fim de semana, deve jogar o jogo da volta e aí o Atlético tem grande vantagem. Eu acho que é o grande favorito, pode até fazer uma goleada pelo que o Carabobo apresentou tanto que o Tolissano foi medroso, né? Principalmente no segundo tempo, né? Acho que o Atlético tem condições sim de passar, mas não foi um bom jogo, tá? Deixar um sinal alerta aí para a torcida do Galo. Vamos então de Magallanes 3 e Always Ready 0, amigos. Magallanes 3, Always Ready 0 é um jogo que talvez foi um volume maior que foi concretizado em gols, né? Foi um alto domínio do time chileno. Eu já conheço o time do Magallanes no campeonato chileno, sei da possibilidade de toque de bola, é um time ofensivo. Se deixar eles gostarem do jogo, eles se sentem sob a vontade e fazem um bom jogo. É assim que o Nicolás Núñez montou seu time campeão da Copa Chile e que subiu da A para B nessa última temporada. É um trabalho surpreendente, em que trabalhou com jogadores veteranos, como o caso do Carlos Villanueva, que é um jogador antigo já, que teve muito tempo, até eu comparar com o Valdívia na época que surgiu, né? Francisco Flores, Thomas Jones, que fez um golaço no outro fim de semana, Alfaro, Thomas Arangues. Então, sim, é um time que trabalha bem a bola e se deixarem eles tocarem, te envolve. E aí, o grande erro do Always Ready, né, que a gente tem que chamar a culpa para o Godoy, né, o técnico do Always Ready, o paraguaio, que não pode armar um time totalmente defensivo, né? Tá certo que o Magallanes ia ter mais posse de bola, uma coisa que todo mundo poderia prever, mas você não pode armar um time defensivo usando apenas o Reyes, o Romero para contra-ataque. Não dá. O Jean, né, o Aichan, então muito pouco. Poderia ter entrado com jogadores mais um centroavante de ofício, o Riquelme, o Boni, sabe? Foi muito fraco a armação que o Godoy montou, esse time do Always Ready, né? E aí o time do Nicolás Núñez montou em cima, fez já os 21 com o Vilches, depois ainda perdeu o pênalti, né, amigo? Teve com Fila, o primeiro gol foi do Fila, né? Depois, desculpa. O primeiro gol foi do Vilches, depois o Pinheiro e por último o Fila, os gols do Magallanes e poderia ter feito muito mais, tá? Deixar bem claro, poderia ter feito muito mais, já liquidar como o El Nacional fez na fase 1. O Magallanes foi bem superior a esse time boliviano do Always Ready, que também não jogou no fim de semana, poupou para fazer isso aí, né? Investiu em vários jogadores e apresenta esse tipo de futebol lamentável. Os milionários da Bolívia me decepcionaram muito, e principalmente a armação desse time
medroso, meias mais marcadores do que ofensivos. É um time que não sabe trabalhar a parte defensiva, tem dificuldade. Lá na Bolívia mesmo, eles sempre jogam com um time muito ofensivo. Aí vou jogar com um time defensivo, não treina, né? Foi esse massacre, né? Infelizmente, não foi um bom jogo esse do Always Ready. Para mim já está definida essa classificação do grande Magallanes, o time chileno, um histórico time chileno. Então vamos então, Deportivo Maldonado e Fortaleza. Eu acompanhei esse jogo também, um jogo muito truncado, ninguém queria perder, a verdade é essa. Um primeiro tempo Fortaleza não muito bom, né? Acho que o time não criou, não teve associação, não teve meio de campo, não teve participação dos meias abertos, não criou muito pouco Fortaleza e por pouco não toma um gol, né, que o VAR anulou muito bem, né? O time do Maldonado fez seu feijão com arroz, né, jogando com velocidade pelos lados do campo, tentando mais o contra-ataque, muito pouco, né? Mas também sentiu muita falta do Canteira, né? Sente muita falta do Canteira. Eduardo Darius até tomou um pouquinho mais de protagonismo, né? Chamou mais o jogo para si. E no segundo tempo o Fortaleza pelo menos ajustou a marcação, não tomou tantos sustos, né? Pelo menos teve mais associação, teve alguns momentos ali, uma falta, o Pochettino poderia ter feito o gol. Acho que o Fortaleza ficou devendo um pouco no futebol, né? Pelo que apresentou na Copa Nordeste, pelo potencial do trabalho do Vojvoda e desses jogadores. Pode melhorar no jogo do Castelão, né? Mas mostrou que tem hierarquia. Se impor um pouquinho mais seu jogo, acertar um passe final, acertar mais associações, consegue ganhar esse Maldonado, que tem dificuldade quando é pressionado, né? Agora, é um time que tem que tomar cuidado, não joga muito no contra-ataque, vai jogar mais no contra-ataque ainda no jogo de volta, né? Deve usar mais o Tomás Fernandes, o Toledo, o próprio Eduardo Darius, né? Às vezes jogando o Eduardo Darius e Spinelli, não sei, eu acho que o time do Maldonado fez o que poderia fazer. Foi guerreiro, defendeu muito bem e tentou o possível ali nas jogadas de ataque, vendo que se sente muito o Canteiro. E o Canteiro não joga, né? Também o segundo jogo, o jogo da volta. Então o Maldonado vai sentir muito essa falta ainda no jogo de volta. Canteira seria ótimo para puxar esses contra-ataques, porque tem bom lançamento, ele pode fazer até o pivô para receber essas bolas, né? Mas não jogará. Fortaleza é favorito, vai lotar o Castelão, vai fazer uma festa bonita para variar, né? Só para variar. Vai fazer uma festa bonita e deve classificar, porque tem mais hierarquia. Mas tem que jogar muito mais que jogou nesse primeiro jogo, tá? Acho que precavido, não quis se expor tanto, e aí acabou saindo com 0-0. Então vamos então para o último jogo, né? Católica e Milionários dessa avaliação desse boletim. Vocês estão vendo aí que eu não estou postando os gols, porque está rolando strikes, né? A Conmebol acaba tirando, né, a monetização do vídeo, se você fica colocando as imagens dela. Então eu estou tirando mesmo. E coloquei esse último jogo, Católica e Milionários. Esse jogo também eu esperava gols, né? Eu acho que pelo que o Milionários apresenta, pelo que a Católica apresentou no passado, é um trabalho novo do Igor Oca, um espanhol que trabalhou no Independente del Valle, mas que tem boas figuras nesse time e foi melhor, tá? Deixar bem claro, a Católica foi superior ao Milionários, principalmente no segundo tempo. O Milionários no primeiro tempo até conseguiu alguns lances de transições rápidas, defender e contra-atacar nos espaços que a Católica oferecia, mas no segundo tempo só deu Católica. Grande partido do Álvaro Monteiro, do goleiro dos Milionários, acho que foi ele uma das grandes figuras, né? E Ismael Dias tentando de um lado, Arnold Rodrigues, Christian Coleman, Kevin Minda. Aí ele botou Mauro Dias no segundo tempo, entrou até o Romo, goleiro do venezuelano, que chegou para a Católica agora nessa temporada, entrou no segundo tempo. Carabali, que é um jogador que eu espero muito mais que ele tenha o mesmo 2021. Eu espero que ele repita esse 2021, que caiu muito de produção em 2022. A Católica teve mais volume de jogo, perdeu muitos gols, é um time muito rápido nessas transições, é um time que me agrada nesse sentido, eu acho que pode até evoluir. É o primeiro jogo oficial da Católica. A Católica fez vários amistosos, torneios no Campeonato Equatoriano, começa o Campeonato Equatoriano nesse fim de semana, né? Eu acho que enfrenta, se não me engano, com o Chucruna, e você vê que esse time tem potencial para crescer. Talvez deveria ter ganho esse jogo
para ter um pouquinho mais de tranquilidade no jogo na Colômbia. Mas o jogo na Colômbia vai ser muito complicado. O time da Colômbia, o Milionários, o Gameiro sabe armar esse time, sabe fechar as linhas e puxar os contra-ataques. Não foi uma grande noite do Oscar Cortés, que é um garoto revelação do futebol colombiano, está jogando demais. Catanho não teve esse brilho que teve antes, Léo Castro também não. Então essas figuras do Milionários precisam jogar mais, né? Eles devem, eu espero também que o Léo Vasquez volte, porque ele dá muita consistência na armação de jogo e na parte defensiva. Ele é um grande volante do Milionários. Eu acho que o Milionários pode vir mais forte jogando na sua casa, né, no Campín, né? E aí sim tentar subir. Eu acho que esse jogo está bem aberto mesmo, tá? Esse jogo é um dos mais abertos aí para a volta, que eu espero muito dos dois times. Os dois, a Católica até mostrou mais que eu esperava, né, sendo o primeiro jogo, mas os Milionários eu espero mais pelos jogos que eu vi no Campeonato Colombiano, ganhando do Deportivo Pereira, ganhando do Jaguares. Eu gostei mais do Milionários nesses jogos, jogando em casa. Eu acho que vamos ver como vai ser esse jogo contra a Católica. Vai ser um jogo muito interessante, esse jogo lá em Bogotá, no El Campín, o estádio do Milionários, que com certeza deve lotar, né? Muito mais que foi lotado aqui o Casablanca pela torcida católica, né? Os camaradas contra os embaixadores. É isso aí, amigos. Uma rodada cheia de Libertadores com 8 jogos. Teremos semanas que vamos falar de mais jogos ainda. Tentarei sempre fazer um programa mais sucinto, mais rápido e dinâmico, sem enrolar vocês, e para que vocês tenham uma análise minha, né, de quem assistiu esses jogos, e que, deixar bem claro, isso é uma opinião do Bruno Garcês, falando sobre a Copa Libertadores 2023. Não foram bons jogos, resumindo, não foram bons jogos, né? Fiquei um pouco decepcionado com um outro ali, né? Poucos gols, mas eu espero muito mais nesse jogo de volta, porque vale classificação, e aí sim é que o bicho pega. Libertadores, amigo, é um jogo complicado, ninguém quer perder, né? A parte tática é muito evidente em alguns jogos, principalmente para os times que jogam fora de casa, tá bom? Gente, muito obrigado aí pela companhia. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, e toda semana teremos o boletim da Copa Libertadores 2023, fazendo o resumo do que aconteceu. Infelizmente, não posso mostrar as imagens, os gols, mas vou tentar pelo menos ilustrar aqui para não ficar um vídeo chato de eu falando com esse cara feio aqui, falando no seu ouvido, tá bom? Um grande abraço a todos, fique com Deus e tchau, tchau.